Olá, telespectador assinante, estamos chegando com o Esporte Mais, iniciando mais uma semana. Vamos falar de Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, do esporte nas cidades e também nos clubes menores do Rio de Janeiro. Tudo isso agora aqui no Esporte Mais. Iniciando o nosso programa de hoje, a gente manda um abraço para o Pedro Paes, o grande Pedrinho, que não está na bancada hoje, mas vai participar conosco, trazendo aí os comentários dos jogos dos times do Rio de Janeiro. E nós vamos de imediato relembrar quais foram os resultados desse final de semana, lembrando que nós tivemos 3 jogos adiados, os jogos Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá. No caso dos jogos do Inter, Juventude e Grêmio, em virtude das chuvas no Rio Grande do Sul. E Criciúma e Cuiabá, porque o Cuiabá estava disputando a Copa Verde. Vamos aí que reúne equipes do Centro-Oeste e também do Norte do país. Vamos aí à sexta rodada dos jogos que aconteceram. No Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians 2-0. O Palmeiras, que não pôde jogar em seu estádio, acabou derrotado pelo líder do campeonato, Atlético Paranaense, por 2-0. O jogo foi na Arena Barueri. No Castelão, em Fortaleza, empate entre o Fortaleza e o Botafogo, 1-1. Fora de casa, no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Cruzeiro derrotou o Atlético Goianiense por 1-0. O Bahia, vice-líder da competição, venceu em casa o RB Bragantino por 1-0. E o Vasco da Gama derrotou em São Januário o Vitória da Bahia por 2-1. O jogo entre Tricolores, São Paulo e Fluminense, na noite dessa segunda-feira, complementa a rodada e nós iremos trazer informações desse jogo durante a semana no plantão de notícias. Com os resultados dessa rodada, nós tivemos o Atlético Paranaense chegando a 13 pontos, junto com o Bahia, mas levando a melhor no saldo de gols. O terceiro colocado é o Flamengo com 11 pontos e o quarto é o Botafogo com 10. O quinto colocado é o Cruzeiro, também com 10. Depois vem o Atlético Mineiro com 9 pontos. O detalhe é o seguinte, os 4 primeiros colocados, todos eles não tiveram ainda jogos adiados. Então, Atlético Paranaense, Bahia, Flamengo e Botafogo jogaram todas as 6 partidas. Cruzeiro, Atlético Mineiro, por exemplo, tem um jogo a menos. E o Palmeiras, o Palmeiras está completo também. O RB Bragantino também. Aí o São Paulo vai completar nessa segunda-feira. Mas, por outro lado, o Internacional só tem 4 jogos. O Grêmio só tem 4 jogos. O Juventude e o Cuiabá, todos eles apenas 4 partidas até agora. Bom, vamos falar dos times do Rio nessa rodada. Meu amigo Pedro Paes, a gente começa pela vitória do Mengão, 2-0 para cima do Corinthians. Flamengo ganhando paz aí depois de alguns momentos turbulentos de atuações e resultados não tão bons. O que você pode dizer para a gente desse confronto entre as duas maiores torcidas, ou melhor, entre os times das duas maiores torcidas do país? Maurício, o Flamengo parece estar voltando para os trilhos, né? 2-0 aí, gol de Pedro e Lohan contra o Corinthians. Um jogo que o Flamengo deu pinta aí de estar voltando aí os bons tempos. Grande destaque para o Lohan, que fez uma partida maravilhosa, garoto bom, esse garoto vai longe, hein? Se continuar nessa batida aí, olha como joga bola esse garoto. E o jogo começa que se a gente tirar um recorte dos primeiros 5 minutos, parecia que o Corinthians ia arrasar com o jogo, mas foi só uma jogada difícil ali pro Flamengo. Paulinho cabeceou e depois só deu o Flamengo. O Flamengo envolveu o Corinthians, marcou, saiu rápido, teve várias oportunidades, até aquela puxada do Pedro, um golaço. Eu achei um golaço, apesar dele dar um biquinho.
meio parece que um pouco de falha do goleiro do Corinthians, mas foi uma jogada muito rápida e o jogo desenrolou aí perfeito para o Flamengo. O Flamengo distribuindo bem a bola, os laterais funcionando, ganhou todas as bolas ali no meio campo, mesmo com a Arrascaeta aí, parece 5 jogos já, né? Fora, mas o povo aí que entrou deu conta. E um jogo maravilhoso do Flamengo. O Tite vai ter um alíviozinho, né? O segundo gol também aí do Flamengo, a bobeira do zagueiro Kaká, do Corinthians, querendo sair jogando, tomaram a bola dele. O Corinthians liga aí o alerta, né? Da segundona, porque a briga vai ser difícil ali no Z4. Flamengo bem, um bom jogo até para a moral do grupo. O Flamengo fez o que tinha que fazer, fez um grande jogo contra o Corinthians. Pedrinho, vamos falar agora de Fortaleza e Botafogo, jogo bastante movimentado. Eu acho que 1-1 foi justo e acho que cada um teve um tempo melhor na partida. E lembrando que ambos pouparam jogadores importantes, titulares, visando as partidas do meio de semana pelas competições internacionais. Queria a sua opinião de Fortaleza 1, Botafogo 1. Maurício, Botafogo 1, Fortaleza 1, um jogo que eu sempre falo, um jogo honesto, poupar jogadores, já um calendário doido, que é Copa do Brasil, é Libertadores, é Sul-Americana, é tanta coisa que, olha, antigamente se jogava, outro dia eu vi Paulo Nunes falando que jogava 90 partidas no ano. Hoje, com 70 partidas, os jogadores estão quebrados. Até pela intensidade de jogo, que mudou muito, né? Mas vamos lá, o jogo. Um jogo que os dois times entraram, né, com algumas reservas e se respeitaram. O Fortaleza, ao meu ver, foi um pouco melhor. O Botafogo teve alguns momentos bons. E é isso. Gol de Pochettino, um golaço do Pochettino, chutaço. E Danilo Barbosa de cabeça aí empatando. O Botafogo vai viajar direto para o próximo encontro, acho que é no Peru, lá de Fortaleza, não vai vir nem ao Rio. Então essa doideira aí, porque a gente pensa só a gente só pensa no jogo em si, mas tem uma viagem, tem sabe, esperar avião, tem voo fretado, mas vai esperar, vai as consequências aí da normal da viagem. Então é muito, muito difícil. E é isso, o Botafogo arrumou um ponto, o Fortaleza não foi muito bom, mas o Vojvoda sempre roda aí o elenco, e tem que rodar mesmo, para ver se, né, consegue aí chegar até o fim da temporada com o time inteiro, que é complicado. Então é isso, um jogo honesto, um bom jogo, não foi aquela aguaceira toda. O segundo tempo deu uma caída, o técnico do Botafogo, né, fez algumas mexidas, colocou alguns titulares, mas é isso, 1-1, eu acho que tá de bom tamanho. Ô Pedrinho, agora o seu Vasco, hein, respirando, e 2-1 para cima do Vitória. Você tinha dito numa participação anterior que era o chamado jogo de 6 pontos, o Vasco tinha que vencer ou vencer, e conseguiu. 2-1, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o time baiano lá para baixo. Um jogo importante, a vitória principalmente, né, o placar de 2-1, que dá a chance do Vasco respirar um pouco diante de tanta pressão que sofreu nos últimos tempos. O Vasco ganhando aí de 2-1 do Vitória da Bahia, conquistando aí 3 pontos, que até falei, né, 6 pontos, importantíssimo na briga do rebaixamento, que vai ficar ali, eu acho que com esse time aí vai continuar. E a diferença que o Paê faz, né, 2 assistências dele, e Maicon e Verratti fazendo aí pro Vasco, 2,
e o Vitória ainda descontou um gol. Muito protesto no primeiro tempo, o Vasco não encaixava o jogo, torcida gritando, torcida vaiando. Aí, aliás, uma torcida, né, de 11 mil pessoas em São Januário, a metade do que se vê aí, ou menos que a metade, a torcida do Vasco muito desconfiada, muitos protestos, mas segundo tempo o Vasco jogou um pouco melhor, o Vitória ainda deu algum sufoquinho no Vasco no começo do jogo, mas o Vasco é isso, vai no talento um pouco do Payet e muita força, muita vontade, mas não basta, né? Tem que ter técnica, tem que ter toque de bola, tem que ter organização no campo, e isso o Vasco não tem. Só ver aí o 2-0, um jogo totalmente na mão, toma um gol ali quase no final do jogo, um pouquinho antes, e complica. O Vitória vai e joga em cima, e com menos um ainda, no final um jogador do Vitória ainda foi expulso e passa sufoco. Então o Vasco é isso, é brigar aí para se manter longe dessa zona aí que vai complicar. Tem Corinthians, tem vários times aí e se igualam, né? Se você olhar, se o Vasco hoje jogasse com o Vitória na Bahia, eu acho que ia passar sufoco, ia até perder o jogo. Não tem condições de chegar lá e implementar o seu jogo e partir para cima. Vai fazer um jogo reativo. Quando joga fora, o Vasco tem que fazer jogo reativo, esperar não tomar gol e tentar ir lá fazer um gol, segurar um empate. A verdade é essa, de mais um ano que gasta esse dinheiro à toa, o pouco que tem, porque já estão devendo aí um monte de coisa. A 777 é uma mentira que venderam, né? Como se fosse a salvação do Vasco, e não está sendo assim. Muito difícil o momento, mas uma vitória é sempre uma vitória, até para sair da zona de rebaixamento. Isso levanta a moral do grupo, e é isso. Muito bom aí muito boa a vitória do Vasco pelos 3 pontos, mas o futebol continua pobre. Bom, vamos falar agora de esporte nas cidades. Em Macaé, as inscrições para a corrida do Maio Amarelo, edição 2024, estão encerradas. Isso porque já foram lançadas novas 300 vagas e elas foram preenchidas em menos de 1 hora após o lançamento, no início da tarde da última sexta-feira, dia 10 de maio. Então, encerradas aí as inscrições para a corrida. Vamos falar também agora do Campeonato Carioca de Futsal, e nós temos aí equipes da nossa região participando. O campeonato masculino começou nesse final de semana. O AEQ São Gonçalo recebeu o Vasco e foi derrotado pelo placar de 3-0. Nessa segunda-feira, estreiam Correias e Petrópolis se enfrentando lá em Petrópolis, ou melhor, Correias e Teresópolis, perdão. O Teresópolis voltando às competições adulto e masculino do estado do Rio, e o time de Teresópolis jogando fora de casa contra o Correias. Já o Magé Futsal vai estrear apenas na segunda rodada, são 5 equipes participando do campeonato. Teresópolis vai disputar também esse ano o adulto feminino, ou melhor, já está disputando, porque estreou na semana passada, vencendo o Serrano de Petrópolis pelo placar de 1-0. Então, tá aí os times de Teresópolis, Petrópolis e Magé participando das competições estaduais de futsal. Nós vamos falar agora de Libertadores. Meio de semana de jogos importantes que podem definir aí vários classificados. No grupo A, os jogos quarta e quinta. Quarta-feira, Alianza Lima e Colo-Colo. Quinta-feira, Fluminense e Cerro Porteño. No grupo B, grupo do São Paulo, nessa terça tem Talheres e Cobressal. E na quinta-feira, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Pelo grupo C, já teve um jogo na semana passada, o The Strongest enfrentou e venceu os Estudiantes por 1-0. O Grêmio está com seu jogo marcado apenas para o mês de junho.
seria o Atipato e Grêmio. O jogo foi marcado para o dia 4 de junho, uma terça-feira, lá no Chile. No grupo D, teremos jogo amanhã, LDU e Júnior Barranquilla. E quinta-feira, Universitário do Peru e Botafogo. No grupo E, teremos aí o grupo do Flamengo. Amanhã, Milionários e Palestino, jogo que interessa ao rubro-negro, torcendo contra o Palestino. E quarta-feira, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Pelo grupo F, o Palmeiras, que vai bem na Libertadores e mal no Brasileiro, recebe no Allianz Parque, volta a jogar em casa e recebe o Independiente Del Valle. O Palmeiras já tem a vaga praticamente garantida para a próxima fase. E o outro jogo será entre São Lourenço e Liverpool do Uruguai na quinta-feira. No grupo G, grupo do Galo, o Galo já classificado, Atlético Mineiro, joga nessa terça contra o Peñarol no Uruguai. E na quinta-feira tem Rosário Central jogando também aí pelo grupo do Atlético Mineiro. Né? Só confirmar aqui, teremos o jogo entre o Rosário Central e o Caracas da Venezuela. E o grupo H é o único que não tem clubes brasileiros, a liderança do River Plate, que nessa terça-feira recebe o Libertad do Paraguai. E na quarta-feira tem Deportivo Táchira da Venezuela, recebendo o Nacional do Paraguai. Bom, vamos lá. Pedrinho, eu queria saber de você novamente. Clubes do Rio de Janeiro na Libertadores. O Botafogo jogando fora de casa, um jogo difícil. Fluminense e Flamengo jogando em casa no Maracanã. Qual é a tua expectativa para os três cariocas nessa rodada de meio de semana da Libertadores? Maurício, virando a chave aí para a Libertadores, né? Não vejo problema nenhum do Fluminense ganhar o Cerro Porteño aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o Fluminense já está aí com a classificação encaminhada, tudo certo. O jogo mais difícil, ao meu ver, é do Botafogo com o Universitário do Peru. Um jogo difícil pela logística, foi direto de Fortaleza para o Peru. Os jogadores aí, a viagem, você sabe, cansativa, os caras são grandes pra caramba, até para sentar lá nas cadeiras lá do avião é complicado, não dormem bem. E é um jogo complicado. O Botafogo está ali no limite, tem que fazer um bom jogo, mostrar o que veio. E o Flamengo, não vou nem falar, ganhar do Bolívar aqui é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que até meu time de pelada aqui da Praia de Mauá, a gente consegue ganhar do Bolívar. Agora lá na altitude é complicado. Lá eles dão de 4, de 6, mas não vejo problema nenhum aí. Então é isso, o Botafogo aí com o jogo mais complicado e tem que arrancar aí uma vitória histórica para continuar bem aí na Libertadores. E o Fla-Flu sem problema nenhum. Os torcedores de Flamengo e Fluminense fazem votos que o Pedrinho esteja certo e que não levem grandes sustos, né? E vamos aguardar aí o Botafogo. Vamos lá, Sul-Americana, jogos dos times, vamos falar só os jogos dos times brasileiros. Nesse meio de semana, pelo grupo B, o Cruzeiro enfrenta União La Calera no Independência, no jogo não será no Mineirão. Jogo fundamental, o Cruzeiro precisa vencer para pelo menos garantir ali a segunda colocação, que joga uma repescagem contra times que serão eliminados da Libertadores. Então, já que o primeiro lugar caminhou muito aí para a Universidade Católica, chegou a 10 pontos, tem 4 de frente para o Cruzeiro, faltando 2 rodadas, complicada a vida do Cruzeiro para ficar em primeiro lugar. No grupo C, assim como o Grêmio, o Internacional está aí nesse grupo e não vai jogar novamente, mas vai ter jogo pelo seu grupo na quinta-feira, ou melhor, teve já adiantado entre o Belgrano e o Delfim, empate de 1-1. No grupo D, o Fortaleza volta a campo nessa quarta-feira, lá na Argentina, na Bombonera, contra o Boca Juniors. Pelo grupo E, o já classificado Atlético Paranaense recebe na quarta-feira o Danúbio. No grupo F,
O Corinthians, ainda brigando por vaga, enfrenta o Argentino Júnior nessa terça na Neoquímica Arena. Na quarta-feira, pelo Grupo G, o Cuiabá jogando aí em casa, né, precisando de uma vitória. E pelo Grupo H, o Bragantino vai jogar quinta-feira contra o Spalleziano aí lá do Peru. Então, vamos esperar o que vem por aí dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Falar rapidamente agora dos clubes menores, de menor investimento aí do futebol do Rio de Janeiro. Expectativa porque no próximo final de semana começa a Série A2, a segundona do futebol do Rio de Janeiro. E nós estaremos no programa de fim de semana dando um balanço aí do regulamento, das equipes que participam, né, dos nomes que estarão disputando essa segundona, onde hoje a maior atenção tem sido voltada para o Meu América, que está treinando lá na Granja Comari em Teresópolis, está com o Romário fazendo todo aquele marketing, mas tem que confirmar dentro de campo, né, esse favoritismo, essa questão toda, porque o América está sendo o time mais badalado, mas a bola só começa a rolar no final de semana, né? E aí que a gente tem que ver. Lamentar aí pela Série C do Campeonato Brasileiro o tropeço do Volta Redonda em casa para o Botafogo da Paraíba por 3-1 e deixou o Volta Redonda um pouquinho mais distante dos primeiros lugares. Volta Redonda vinha bem na competição, mas tropeçou feio dentro do seu estádio. Pelo grupo A6 da Série D, que é a quarta divisão do Brasileiro, tivemos jogos envolvendo os times do Rio e a Portuguesa derrubou a invencibilidade do Nova Iguaçu. 1-0 para a Portuguesa da Ilha, jogando em casa contra o vice-campeão estadual. A Portuguesa é vice-líder e o Nova Iguaçu está na terceira colocação. O Audax, que é outro time do Rio na Série D, foi derrotado pelo Itabuna por 1-0 e o Lanterna ainda não pontuou nessa competição da Série D do Campeonato Brasileiro. Chegando já próximo ao final do nosso programa de hoje, eu quero falar de uma notícia triste aí para o jornalismo esportivo. O apresentador Paulo Soares, o Amigão, publicou nas suas redes sociais na sexta-feira, dia 10, que o jornalista Antero Greco está em seus dias finais, segundo ele. Paulo Soares, que era apresentador da ESPN, né, junto com o Antero Greco, fizeram muitos programas juntos, se pronunciou após algumas notícias falsas sobre a morte do amigo circularem na internet. Eles comandaram juntos o programa Sport Center na ESPN Brasil durante muitos anos. Antero Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022. Desde então, ele vinha realizando tratamento para a doença. Ele está hoje internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Após receber o diagnóstico do tumor cerebral, Antero fez 2 cirurgias e passou por radioterapia e quimioterapia. Porém, recentemente, sofreu com uma piora no quadro. A gente fica aqui nas orações, na torcida, mas realmente o quadro é muito delicado. O Antero Greco se destacou aí na ESPN junto com o Paulo Soares, o Amigão, né, como ele brincava, e é uma dupla que marcou o jornalismo esportivo pelo jeito descontraído, muita brincadeira, muitas vezes, né, aparecendo em outros programas pelas falhas ali, rindo muito. E a gente acho que é bom guardar essa imagem do jornalista Antero Greco, né, e Deus dê força aí à sua família nesses momentos. A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a sua companhia, agradecendo a nossa equipe técnica. Grande abraço e até a próxima edição. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem. E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada,
quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Desapé de Fome Merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E ninguém fica de fora. Até nas férias a gente vem pra cá brincar. Aqui é a nossa segunda casa. Magé, quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercado de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723. E quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender.
Prefeitura de Magé, governando com amor.